Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu vou começar essa edição falando de saúde. A Justiça determinou a recontratação de médicos cubanos do programa Mais Médicos. Os profissionais haviam sido retirados do Brasil no fim de 2018. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região autorizou a recontratação de profissionais cubanos do programa Mais Médicos. E com isso, a medida deve ser cumprida pelo governo federal, que já havia manifestado interesse de recomeçar o programa. Instituído desde 2013, com o fim do contrato com o Brasil em 2018, os médicos que integravam a 20ª turma do programa tiveram que retornar a Cuba. A decisão agora acelera etapas, porque permite que todos os 1.789 cubanos demitidos no último ciclo sejam recontratados e voltem para o Brasil. Uma das características do programa é destinar o efetivo de médicos para áreas mais vulneráveis. Isso porque muitos profissionais de saúde preferem não trabalhar nesses locais devido à precariedade de equipes e insumos. A medida vem em meio à crise sanitária vivida pelos indígenas dos povos Yanomami, que estão sofrendo com a fome e a desnutrição. E os sindicatos dos trabalhadores envolvidos na crise das lojas americanas se reuniram hoje em São Paulo com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. O objetivo do encontro foi buscar soluções para garantir a manutenção dos empregos. Em meio à crise na rede americana, centrais sindicais de trabalhadores envolvidos com a varejista se reuniram com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, para pedir apoio do governo federal diante do cenário preocupante. A reunião aconteceu no Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de São Paulo, na região central da capital paulista. O objetivo do encontro foi reforçar a necessidade de garantia dos empregos e dos direitos dos mais de 44 mil trabalhadores diretos e de centenas de milhares de trabalhadores indiretos de toda a rede de fornecedores. Os representantes dos sindicatos defenderam que, independente das responsabilidades dos executivos do Grupo Americanas, a empresa e os empregos precisam ser preservados. Luiz Marinho, após a reunião, prometeu encontrar um melhor caminho para resolver esse cenário e proteger todos os profissionais. Olha, e agora uma notícia triste. Pelo menos 5 pessoas morreram e 28 ficaram feridas em um acidente com um ônibus no interior de Minas Gerais. O ônibus caiu de uma ponte na BR-116 em Além, Paraíba, nesta madrugada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo levava um time de futebol de Ubaporanga, em Minas Gerais. Eles seguiam para Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A causa do acidente ainda está sendo investigada. E olha só, eu mudo de assunto agora para falar que o governo federal criou um grupo de trabalho contra a exploração de garimpo em terras indígenas. A portaria com a medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O grupo de trabalho deve propor medidas contra a atuação de organizações criminosas na exploração do garimpo em terras indígenas e a prática de crimes de direitos fundamentais. A equipe vai ter 60 dias para concluir os trabalhos. Composto de 6 ministérios e outros órgãos, como Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, a portaria com a oficialização da medida foi assinada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino. Além da pasta da Justiça, também vão fazer parte da equipe representantes dos Ministérios dos Povos Indígenas, das Minas e Energia, Defesa, Direitos Humanos e Cidadania e Fazenda. A criação do grupo foi determinada após a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à terra indígena Yanomami. Ele esteve no local, que abriga cerca de 30 mil indígenas em Roraima, e disse que vai atuar para interromper o garimpo ilegal, além de anunciar que a Polícia Federal vai investigar crimes ambientais na região. Na portaria, o Ministério da Justiça lembra que a exploração de minério nas terras indígenas e a comercialização posterior pode caracterizar crimes como usurpação de bens da União, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e crimes previstos na Lei de Crimes Ambientais. Olha, e a gente aproveita para atualizar e falar sobre a situação do povo Yanomami. O governo federal continua tomando uma série de medidas para resolver o problema dos indígenas em Roraima. Depois de inaugurar um hospital de campanha em Boa Vista, a Força Aérea Brasileira esteve no estado para levar ajuda médica.
Os casos de desnutrição e malária infantil desta etnia indígena dispararam, impulsionando o governo federal a declarar emergência sanitária. De acordo com a Agência Brasil, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania inicia neste domingo uma missão para visitar comunidades e conversar com líderes de movimentos da sociedade civil e com representantes do governo estadual. A agenda também inclui reuniões com membros da Secretaria Adjunta de Assistência Social e conselheiros tutelares, além de promotores de justiça e defensores públicos. Depois de autoridades encontrarem vários casos de menores Yanomami com desnutrição grave, infecções respiratórias e outras complicações, o governo federal decretou uma emergência sanitária neste território protegido, a maior reserva indígena do país. E vamos agora com as notícias internacionais. Mais de 50 pessoas morreram no Paquistão neste domingo em 2 acidentes diferentes. Um deles foi a queda de um ônibus de uma ponte e o outro, o naufrágio de uma embarcação. Na província do Baluchistão, pelo menos 41 pessoas morreram após um ônibus em que viajavam explodir depois de cair de uma ponte. Equipes de resgate foram até o local para trabalhar na busca e identificação dos corpos, que, segundo um funcionário do governo distrital, estão irreconhecíveis. De acordo com a fonte, um ônibus colidiu com um pilar da ponte e caiu no rio. O veículo transportava 48 passageiros e estava carregado com recipientes de petróleo. Segundo um coordenador dos serviços de resgate, o material tornou o fogo mais intenso e difícil de controlar. As autoridades suspeitam que o motorista tenha adormecido ao volante, mas não descartam a velocidade acima do limite como possível causa da tragédia. Uma investigação para determinar o que provocou o acidente foi aberta e exames de DNA devem permitir a identificação das vítimas. Em outra província, uma embarcação que transportava entre 25 e 30 alunos de uma escola naufragou. De acordo com a polícia, pelo menos 10 crianças morreram, 17 foram resgatadas e outras seguem desaparecidas. Um agente afirmou que o barco estava em péssimas condições e sobrecarregado. E as Olimpíadas de 2024 viraram tema de discórdia na guerra da Ucrânia. O governo ucraniano exige a exclusão de todos os atletas russos das competições, mas o Comitê Olímpico Internacional avalia permitir a participação com uma bandeira neutra. O conselheiro da presidência ucraniana, Mikhailo Podolyak, escreveu no Twitter que o COI observa com prazer a Rússia destruir a Ucrânia e oferece aos russos uma plataforma para promover o genocídio e encorajar mais assassinatos. Podolyak ainda ironizou o presidente do comitê, Thomas Bach, ao indagar se o dinheiro russo que compra a hipocrisia olímpica não tinha cheiro de sangue ucraniano. Desde a invasão iniciada em fevereiro de 2022, a Ucrânia pede a exclusão dos atletas da Rússia e de Belarus, um país aliado do Kremlin, dos Jogos de Paris. Na sexta-feira, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky criticou a hipocrisia do COI e convidou Thomas Bach a visitar Bakhmut, um dos pontos mais violentos da guerra com a Rússia. Em meio à escalada do conflito, ataques russos no fim de semana deixaram pelo menos 4 mortos. 3 mortes foram registradas em Kherson e uma em Kharkiv, segunda a maior cidade da Ucrânia, onde um prédio residencial foi bombardeado. Nesta segunda-feira, um dos líderes da ocupação russa, Denis Pushilin, afirmou que as tropas de Moscou estão próximas da cidade de Vuhledar. Vuhledar faz parte da província de Donetsk, epicentro dos confrontos, e fica a 150 quilômetros ao sul de Bakhmut, município que os russos tentam conquistar há meses. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!